Bem, a gente volta a falar do falecimento e homenagear, é claro, o radialista José Paulo de Andrade, que nos deixou na manhã desta sexta-feira, aos 78 anos, vítima da Covid-19. Quem gentilmente nos atende agora é o jornalista Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes. Além do Pedro, está conectado aqui conosco também o jornalista da PAN Esportivo, principalmente Mauro Betting, e o Thiago Muniz, jornalista da Jovem Pan também, que já participou com a gente um pouquinho mais cedo. Mais cedo, Thiago, eu te dava bom dia, agora então eu dou boa tarde a todos e passo a bola para você. Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos. Você já apresentou os nossos convidados agora e a gente está reunindo aqui duas pessoas que já tiveram passagens marcantes pelo rádio de São Paulo e particularmente pela Rádio Bandeirantes, e tem uma ligação cada um com o José Paulo de Andrade de uma maneira. Pedro, obrigado por conversar com a gente e meus sentimentos, você trabalhava diretamente com o Zé Paulo nos últimos tempos e eu começo essa entrevista com você perguntando uma característica, se por acaso o isolamento que o Zé Paulo tinha nos últimos tempos, não só por causa da Covid-19, mas pela doença pulmonar que ele nunca escondeu e sempre fazia questão de alertar sobre os riscos do tabagismo, eu queria te perguntar se mudou alguma coisa a tenacidade, a força dele no ar, se esse afastamento diminuiu a força do Zé Paulo ou não? Era o mesmo no ar, era o mesmo que estava junto no Pulo do Gato e depois no Jornal da Bandeirantes Gente por tantas décadas. Bom dia, meu caro. Olha, Thiago, bom dia, obrigado pelo convite, para falar sobre José Paulo de Andrade, é sempre uma honra. Esse dia tão triste, para todos nós, com a perda do nosso mestre. O Zé Paulo, de maneira nenhuma, se curvou a essa doença. Ele sempre trouxe garra, sempre trouxe a sua voz marcante, a sua opinião crítica para os seus comentários na Rádio Bandeirantes. Entrevistas duras, em que ele nos levava também aí a pressionar os nossos entrevistados por melhores declarações. Sempre no campo de se obter ali um debate justo, um debate leal, um debate de ideias, nunca atacando as pessoas físicas, mas sim contestando algumas ideias. Aliás, esse é um legado que o Zé Paulo deixa para todos nós, o de não nos conformarmos com as informações oficiais, sempre buscarmos mais informações para trazer para o nosso ouvinte. Então, esse é o Zé Paulo, nesse período em que ele esteve em casa, num estúdio que foi montado pela Rádio Bandeirantes, para que ele pudesse trabalhar. Ele seguiu trabalhando, marcando entrevistas, ele mesmo pegava o telefone, ligava para alguns entrevistados e agendava as entrevistas que nós fizemos no ar aí ao longo desses anos todos. Mauro, eu começo conversando com você, te agradecendo e lembrando que a formação original do Jornal da Bandeirantes Gente, que depois se reuniu, depois de muitos anos, ela começou nos anos 70, depois o seu pai, falecido pai Joelmir, ele se afastou da Rádio Bandeirantes, mas depois os três se reuniram, José Paulo de Andrade, Salomão Esper e Joelmir Betting. Você que teve passagem pela Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse um pouco sobre a figura do José Paulo e como que o seu pai, Joelmir, se integrou a essa história, como era essa ligação do seu pai e de você com ele. Ô Thiago, prazer estar mais uma vez aqui contigo, com o Pedrinho também. Eu queria começar até falando do Pedro, porque tem muito a ver comigo, e eu acho que com a vida de todo mundo. O Pedro eu conheci talvez em 93 ou 94, no mesmo colégio onde a gente estudou, o Dante Alighieri. E ele chegou com o pai dele, e aí foi me apresentado, e eu conheci ainda estudante o Pedro, E ele falou, a gente estava falando sobre jornalismo com outros colegas, vai ser jornalista, que legal, cara, não sei o que lá. E já gostei da cara do Pedro, que está aí do seu lado, e quando eu o conheci como profissional, trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes, aliás, ele entrou um pouquinho antes do que eu, quando eu voltei ao grupo, e à época a Rádio Bandeirantes em 2003, e foi muito legal porque eu vi o crescimento absurdo desse menino, que é um menino ainda, tem cara de moleque, E ele contou já várias vezes o quanto o Zé Paulo fez a ele a importância e quanto fez a milhares que foram colegas do Zé Paulo nesses 57 anos de Rádio Bandeirantes e aqueles como eu que eram fãs e que viraram colegas e viraram ouvintes e que sempre tiveram uma palavra amiga de conselho, de apoio, de vida e de carreira do Zé Paulo. Eu acho que isso, mais do que o legado dele nesses 57 anos de rádio, dos grandes nomes da história do rádio, é o que o Zé Paulo fez pelo Pedro
Pedro, o que o Zé Paulo fez por mim. Claro que por mim é um pouco diferente, porque ele me conheceu exatamente, Thiago, quando eu tinha 11 anos, 11 anos, quando começou o Bandeirante de Gente lá em 77, e foi uma das figuras mais marcantes que eu conheci, não é porque eu estou aqui na Jovem Pan, mas o primeiro estúdio de rádio que eu conheci foi da Jovem Pan em 73, lembro do meu pai falar, esse aqui é o seu Tuta. E quando o meu pai me apresentou ao Zé Paulo, o Zé Paulo me chamou de palmeirense, beleza, eu tinha 11 anos, achei o máximo, né, porque sempre achei o máximo ser palmeirense, há 53 anos, que me faz ser jornalista esportivo há 30, o Zé Paulo veio com a mesma simpatia que o seu Tuta tinha tido comigo quando eu tinha 7 anos de idade, o Zé Paulo teve comigo aos 11, e a emoção que eu tive quando comecei a trabalhar com ele mais diretamente de 2013 até 2015, quando eu vim aqui para a Jovem Pan, de às vezes dividir o microfone, que brilhantemente impunha o Pedro, não é porque ele está aqui do meu lado, porque ele faz, e também eu que sou um filho do rádio, e aí nisso eu sou mais que o Zé Paulo, mais do que você, Thiago, mais do que o Pedrinho, porque meus pais se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho. Meu pai deu golpe do baú no diretor da rádio, que era o meu avô, casando com a produtora, que era minha mãe. Então, mais do que vocês, eu sou filho do rádio. E até por ser filho e dessa paixão que é o rádio, eu posso dizer que o rádio hoje está órfão. Não só a Rádio Bandeirantes, os ouvintes estão órfãos, porque perde exatamente, não só um grande radiojornalista, perde um grande jornalista, perde um grande cidadão, que era contundente, que era muito sério, que ia sempre buscando a melhor versão possível dos fatos e sem a pretensão de achar que era dono da verdade, e de um cara, como se ouviu hoje na nossa rádio concorrente, a Rádio Bandeirantes, o Alexandre de Moraes, o ministro que tantas vezes foi criticado pelo Zé Paulo, ligando e falando, olha, ele criticava, mas não é porque o Alexandre de Moraes, que eu também discordo de muita coisa, critico pra caramba, se bobear até mais do que o Zé Paulo. E também para deixar claro, eu penso muito diferente do que pensa o Zé Paulo, embora ele também nisso pense melhor do que eu. Mas assim, ele falou, ele conseguia criticar o fato, a sua ideia, ou a sua versão, mas poupando a pessoa. Num momento de profunda falta de diálogo, de profunda falta de respeito, você poder criticar, até às vezes ferozmente alguém, de uma maneira empedernida, mas com fatos, com conceitos e, sobretudo, com respeito, é o exemplo que fica. Você ser crítico, mas respeitando. Você poder entrevistar alguém, mas sem fazer uma inquisição, sem fazer um inquérito, né? Sabendo os ritos, até pela formação que é a mesma minha também na faculdade de Direito, embora eu tenha sido muito melhor também nisso no direito do que eu, o Zé Paulo nos deixa essa lembrança e essa herança, não só como jornalista e radiojornalista, mas como cidadão. O respeito acima de tudo. E Pedro, o Zé Paulo conduziu inúmeras entrevistas na Rádio Bandeirantes, mais recentemente com você junto na bancada, mas acho que tem muitos episódios em que você estava na posição de repórter de rua. Aliás, você foi e continua sendo repórter, né? Mas esteve na rua há muitos anos. Alguma lembrança particular, algo que te marque de uma entrada, de um momento que você tenha participado, que jornalisticamente te marcou e deve ter te marcado como pessoa também, algo que você possa citar pra gente? Olha, Thiago, o Mauro também deve saber muito bem disso, né? Entrar no ar com o Zé Paulo não era fácil, não. O Zé Paulo, ele fazia perguntas, então você tinha que estar preparado ali. Não era pegar um texto, uma informação e sair falando no ar, porque ele vinha com questionamentos ali importantes. Então, sempre quando alguém novato assim entrar no ar na Rádio Bandeirantes, falava, você vai entrar com o Zé Paulo, se prepara, porque o Zé Paulo vem com perguntas. Em determinado momento, numa cobertura aí, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, eu estava lá no Rio de Janeiro pela Rádio Bandeirantes, e aí eu entrei no ar com uma informação do jogo de vôlei de praia ali, que me pediram de última hora, o Sérgio Patrick era o coordenador de esportes, e me pediu, falou, Pedro, entra lá que o Zé Paulo quer saber essa história do jogo de vôlei aí e tal. E o Zé Paulo, pumba, já perguntou para mim na sequência ali, mas a dupla brasileira pode se cruzar? As duplas brasileiras chegam, como é que é esse chaveamento? Eu não tinha chave na hora ali na mão, só tinha informação do jogo. É óbvio que eu falei, Zé Paulo, vamos confirmar aqui para ver, né? Deu uma enrolada ali até buscar alguma informação ali no jornal que estava à minha frente para trazer. O Zé Paulo, não, mas você está me enrolando, você sabe ou não sabe se vai cruzar ou não vai cruzar a dupla brasileira? E então esse era o Zé Paulo de Andrade, mas todo mundo que ia pro ar para ele sabia que tinha que estar muito bem preparado, porque ele vinha para cima. E mais recentemente, com ele agora no jornal, gente, isso é uma coisa também que eu queria deixar para quem está nos acompanhando aqui, o Zé Paulo sempre foi muito leal nos debates, sabe? Ele tinha 53 anos nas costas de radiojornalismo. Eu chegando ali, ele me convida para fazer o programa com ele, para participar do jornal Gente, que o Mauro já destacou aqui, a importância desse jornal, o começo dele com o Joemir Betti, né?
E as discussões sempre foram muito leais. O Zé Paulo em nenhum momento mandou cortar meu microfone, disse, você aí está chegando agora, você não sabe. Ele discutia com a gente no mesmo nível, aceitava a discussão, gostava até, às vezes no intervalo ali ele ficava meio bravo, que ele percebia que ele tinha escorregado em alguma informação e a gente tinha se dado melhor com o ouvinte ali do que ele, mas sempre no campo ali da lealdade. Isso é uma coisa muito importante para ser dita. E recentemente na Rádio Bandeirantes a gente resolveu fazer uma série de entrevistas com ex-presidentes da República, né? E aí, claro, a gente entrou em contato, a produção, e você sabe que o Zé Paulo ligou para alguns deles e eles falaram, eu vou dar entrevista para você, e o Zé Paulo que conseguiu, né, esse caminho mais próximo com alguns deles. Eles falavam, Zé Paulo, você está no ar há tanto tempo, você é sério, nós vamos dar entrevista para você na Rádio Bandeirantes por isso. E Mauro, eu queria trazer que você trouxesse alguma característica, algo que o seu pai tenha relatado, algo que ele tenha falado do tempo em que ele conviveu com o Zé Paulo de Andrade. Você trouxe passagens pessoais, trouxe a percepção de rádio e de jornalismo e de civilidade mesmo do Zé Paulo de Andrade. Eu queria que você falasse um pouco do Joelmir, do seu pai Joelmir, o que ele pode falar, o que ele falava a respeito do Zé Paulo de Andrade. O meu pai teve com o Zé, exatamente na estreia do Gente, foi um negócio traumático, porque tinha acabado de morrer o Vicente Leporassi de Ultrabuco, que era algo tão forte, não é porque eu estou falando aqui na Jovem Pan, mas tão forte o programa Ultrabuco, que fazia, disputava com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, já à época, nos anos até 77, uma audiência muito pesada. E aí eles criaram, então, meu pai já estava desde 75 na TV Bandeirantes, estava também na Rádio Gazeta, meu pai havia trabalhado aqui na Jovem Pan de 72 a 74, foi para a Gazeta de 75, quando ele foi para a TV Bandeirantes também, em 77 ele também foi para a Rádio Bandeirantes. Tinha começado um pouquinho antes, eles resolveram em cima da hora falar, vamos pegar o Zé Paulo, que já apresentava o Pulo do Gato, o Salomão Esper, e você, Joelmir, para fazer um trinca o Jornal Bandeirante Gente, com a produção do Parada, pai do Marcelo Parada, que também de grande história aqui na Jovem Pan, com grandes locutores também, já falecidos, um timaço mesmo, e entre outras coisas maravilhosas que eu nunca vou esquecer, e o meu pai quando foi para a TV Globo em agosto de 85, ele quase não foi, entre outras coisas, porque ele adorava fazer rádio também, era apaixonado, e adorava fazer com o Salomão e com o Zé Paulo a Rádio Bandeirantes. Por isso que quando ele voltou para a rádio em 2003 para 2004, quase junto comigo, coincidentemente a mesma época, também foi um negócio maravilhoso, porque ele fez rádio, inclusive a última vez que meu pai fez alguma coisa ao vivo foi o Jornal Bandeirante Gente. Ele, de casa, ele tinha saído do Einstein antes de voltar para o Einstein, onde viria a falecer. Ele fez uma entrada que ele não conseguiu completar 50 segundos. A entrada, a voz foi definhando, ele morreria semanas depois, então ele não teve. Então meu pai conseguiu, como o próprio Zé Paulo, trabalhar até o final. E assim, e uma história que ele sempre contava, e a gente gostava muito, e meu pai aprendeu a ser pidão nessa época, que meu pai começou isso numa conversa com o Zé Paulo e com o Salomão. O meu pai falou, eles tinham tem a hora do cafezinho lá de dedicar as pessoas. Aí meu pai pegou e falou, cara, faz muito tempo que eu não como um bolo de fubá legal. Eu vou aproveitar a nossa grande audiência e vou fazer o seguinte, eu vou falar que desde que eu vim de Tambaú em 1956, eu não como um bolo de fubá decente em São Paulo. Resultado, toda semana aparecia um bolo de fubá lá na redação, lá na rádio, né? Meu pai pedia, o Zé Paulo pedia, o Salomão também. Depois meu pai começou a sofisticar. Esfirra faz não sei quantos anos que eu não como, e quibe, aí começou a pedir comida contra tudo, aí começou, ele praticamente não tomava mais café da manhã, porque ele ficava pedindo, e os ouvintes maravilhosos atendiam. Ô Mauro, então, assim, e tem uma história sensacional, né, tem uma história muito boa dessa do bolo de fubá, que uma vez eles deram a receita do bolo ao vivo ali, né, que era um bolo diferente de fubá, e o Zé Paulo contava que depois da receita do bolo, da brincadeira, eles falaram sobre a política econômica, né? Ficaram destrinchando ali algum plano econômico. E, de repente, começou a chegar muita mensagem, muito ouvinte ligando, mas não era para saber do plano econômico, eles queriam saber da receita do bolo de fubá. É um exemplo de vida e de jornalismo. Aliás, eu nunca vou esquecer também, o Thiago conhece bem essa história. Um dia que talvez eu tenha acertado os mais comentários também lá na rádio, na outra rádio e tal, e as pessoas só lembram porque eu tive um piti, porque também falando de comida, não se deve comer nunca em estúdio, mas depois de 12 horas eu queria uma pizza e só tinha sobrado um maldito pedaço de pizza portuguesa. Ninguém nunca lembra o que eu comentei de bom naquele dia, só lembra dessa história maldita da pizza portuguesa ou da receita do bolo de fubá. Pedro, foi um momento, acho que muito complicado de transmitir essa notícia hoje. É claro que o Zé Paulo ele já
já enfrentava o quadro da doença, já se sabia, mas sem dúvida foi um momento difícil. E qual que para a gente já encerrando, o papel o legado que ele deixa, como que virtude então que pro jornalista e pro jornalista de rádio, né, e TV, né, hoje em dia tá tudo se misturando, a Jovem Pan, a Panflix, as outras emissoras também explorando esses canais. O que não vai mudar, independentemente do tempo que passe, na forma de você fazer jornalismo a partir do momento em que você conviveu com o Zé Paulo? O que dá para levar? O que pôde ser levado disso? Ô, Tiago, é a apuração da notícia verdadeira, né? Isso que a gente mais precisa numa época de fake news, em que a gente tem muita gente aí achando que é jornalista. Você, o Mauro, são grandes jornalistas e sabem apurar muito bem as notícias. É isso que a gente precisa, esse o legado que o Zé Paulo nos deixa. E também a preparação, não sei de onde eu tiro força para, por exemplo, conversar com vocês aqui nesse momento. Quando o Joemir morreu em 2012, se eu não me engano, Mauro me corrija se eu estiver errado, eu estava lá na Rádio Bandeirantes e o Zé Paulo ensinava isso pra gente, falava, olha, nesse momento nós que estamos à frente do microfone, nós temos que ter força para ir, vamos lá, nós temos que dar essa notícia, é uma notícia triste, mas a nossa audiência espera isso de nós precisamos ter força para esse momento. E é isso que o Zé Paulo também passou para nós, né? Hoje foi um dia muito difícil lá na Rádio Bandeirantes, mas a gente conseguiu, de alguma forma, né, tocar a programação, fazendo uma justa homenagem para José Paulo de Andrade, o nosso grande mestre. Hoje, sem sombra de dúvida, de 17 de julho de 2020, a gente perdeu um mestre, viu, Mauro? É isso. Falou tudo, Pedro. E, de novo, parabenizar por todos vocês, a Thaís, todo mundo, o Ricardinho que chorava pra boa, meu querido Ricardo Garcia, operador, cara, porque eu até tenho essa experiência, né, de ter estado ao vivo para dar a notícia que meu pai tinha morrido. Exatamente, lá na Rádio Bandeirantes. Mas foi uma quinta-feira de madrugada, 1h15 da manhã. Eu sabia que meu pai estava no estado irreversível desde domingo, 10 da manhã. Então eu estava meio preparado, mas não imaginava que eu estaria no ar quando chegou a notícia, e menos ainda que eu poderia falar do jeito que falei. Como vocês brilhantemente falaram, como a Rádio Band News também perdeu um outro querido amigo nosso, amigo mesmo de família, como o Boechat, de uma maneira trágica como foi, e como a gente jamais pode imaginar, mas é isso que fica o legado. Para mim, a maior notícia que eu dei na minha vida, o maior furo realmente que eu dei na minha vida, foi estar ao vivo na rádio para falar da morte do meu pai. Eu que sou filho do rádio. Então, assim, a gente nunca está preparado para nada. Mas é isso que o Zé Paulo, e já aproveitando o Tiago, essa deixa do Pedro, nos ensina, e a gente tem que reiterar que o Zé deixa isso, outros grandes colegas nos deixam, e a Rádio Jovem Pan é um exemplo disso. A gente tem que se preparar, até para o inacreditável, para o não preparado, para essa vida que evidentemente não sabe coisa alguma. Mas é estar preparado. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se preparar, quanto mais a gente ouvir, ainda mais em rádio, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente subir em cima do muro aqui, como este muro aqui, para ver os vários lados possíveis da versão, a pluralidade, buscar sempre a versão mais independente, mais isenta, mais objetiva. E repito, no jornalismo como um todo, a melhor versão possível dos fatos, jamais com a pretensão de achar a verdade, mas a melhor versão possível dos fatos, como fez brilhantemente Zé Paulo de Andrade, ainda que discordasse de muitas opiniões, uma coisa não dava para discutir, era esse apuro em buscar a melhor versão possível dos fatos. E apuro na apuração, não de ser apurado, não, vamos botar primeiro. Isso jamais aconteceu com o Zé Paulo e não deveria acontecer, ainda mais em épocas de tantas fake news e aquela coisa de vamos fazer rápido, a pressa é inimiga da perfeição, ou a pressa foi inimiga dessa carreira brilhante do Zé Paulo de Andrade. Senhores, foi uma honra. Eu queria até aproveitar e dizer o seguinte, que é nesse momento que a gente percebe que, ainda que o rádio se transforme, ele mude, a gente percebe a força desse veículo, a emanação desse veículo, como nós todos estamos juntos. Vocês estão falando aqui na rádio que virou TV, tem também a rádio que toca notícia, a rádio dos melhores ouvintes, a rádio que tem opinião. O Zé Paulo entendia muito disso, de opinião e de jornalismo, e é muito bom poder falar de rádio, infelizmente nessa circunstância muito triste, mas é lembrado que vai levar a gente para frente ao longo do tempo. Nós ouvimos o jornalista e apresentador da Rádio Bandeirantes, Pedro Campos, comentarista da Jovem Pan, Mauro Betting. Senhores, muito obrigado. Um bom dia dentro do possível para a gente. Obrigado, Mauro. Obrigado a você, obrigado pela emoção, Thiago. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de falar de José Paulo de Andrade aqui com vocês. E um grande abraço.
Obrigado a todos. 12h46. Adriana? Obrigada, Tiago, Pedro, Mauro. Fica aqui, então, mais uma vez, nossa homenagem aqui através da Jovem Pan, mesmo que singela, ao radialista José Paulo de Andrade, que morreu, então, nessa manhã aos 78 anos. Ele que ficou 10 dias internado no Hospital Albert Einstein, vítima da Covid-19, que deixa um legado indiscutível.